E agora, o Tudo a Ver vai até o extremo do norte do planeta. É onde fica o Alasca, sinônimo de muito frio. E a viagem até lá é longa. O Alasca não faz fronteira com outros estados americanos. Esse território foi comprado da Rússia pelos Estados Unidos em 1867, pela bagatela de 7 milhões e 200 mil dólares. Para chegar aqui, o melhor caminho é pelo vizinho Canadá. A vitrine aqui é a qualidade de vida. Os 2 milhões de habitantes se orgulham de ter por perto o Oceano Pacífico, montanhas geladas para praticar esqui no inverno, uma verdadeira paixão por esportes e, ainda por cima, dinheiro, muito dinheiro. As pessoas costumam brincar que o negócio de Vancouver é fazer negócio. Nossa primeira indústria é a de software, a segunda o turismo e a terceira a indústria do cinema. À toa que Vancouver foi escolhida diversas vezes como a melhor cidade para se viver no mundo. Está aqui o maior parque urbano da América do Norte, o Stanley Park. Um oásis de verde e outras cores que tem 2,5 vezes o tamanho do Parque Ibirapuera, em São Paulo. É um dos cenários preferidos para um bom começo de casamento. Essa ponte de 140 metros de comprimento e 70 metros de altura, que está no livro dos recordes como a maior ponte suspensa do mundo. O cenário pode parecer familiar, e é mesmo. Foi aqui que o herói Indiana Jones enfrentou um espadachim num dos filmes da série. Prepare-se para encontrar Kali. Está fazendo! E andar sobre a ponte já é uma aventura mesmo. Em Granville Island, uma pequena ilha a 5 minutos do centro, mais um motivo para Vancouver esnobar boa vida. Aqui estão galerias de arte, bares, lojas de artesanato, teatros e o mercado municipal. Nas vitrines, o melhor que se encontra nas águas geladas do Pacífico, os mais variados frutos do mar. E lá fora, música ao vivo, para as compras não se tornarem estressantes. Programinha bem vancouveriano. Que tal uma tarde de compras na rua Robson? Vai uma maçã coberta de chocolate e castanhas? Muito colorido nas ruas, nas roupas, nas lojas e moradores de olhos puxados. Não, nós não saímos de Vancouver, não. Essa é a Chinatown daqui, o bairro que concentra a segunda maior população de chineses fora da China. São tantos orientais que a cidade ganhou um apelido, Hongcouver, em homenagem a Hong Kong. A imigração chinesa começou por volta de 1850, no início da Corrida do Ouro. 3 décadas depois, mais de 17 mil chineses vieram para Vancouver para a construção das estradas de ferro da região. Os orientais não pararam de chegar e hoje já representam mais de 1/3 da população. Esse engenheiro diz que os chineses estão tanto no comércio de Chinatown como nos escritórios de multinacionais da cidade. Por que os orientais elegeram Vancouver? Porque essa é uma ótima cidade para se morar. Quem não gosta disso? Vancouver is a great place to live, yeah? And Chinese people like to have
porto de Vancouver partem as embarcações para o inóspito Alasca. Nossa carona para a Terra do Gelo é o transatlântico Radiance of the Seas. Um gigante de 294 metros de comprimento, 53 metros de altura, 40 metros de largura. Algo como um prédio de 10 andares flutuante. Tamanho de prédio, mordomias de hotel 5 estrelas. Salão de massagem, de beleza, academia de ginástica, piscinas, banheiras de hidromassagem em área aberta e fechada, quadra de basquete, de golfe, parede de escalada e algumas áreas menos recomendadas quando o navio está no Alasca. A proa do navio não é para qualquer um, não. O vento aqui é tão forte que a gente quase não consegue andar. A favor do vento, tudo bem. Aí vai mais fácil. I'm from India. I'm from France. Miami, Florida. Brasil. Somados aos quase 900 tripulantes, é como uma pequena cidade brasileira passeando pelo mar. O transatlântico parte de Vancouver para nossa aventura gelada. E ao ver a cidade desaparecer da proa do Radiance, nem podíamos imaginar o Alasca que iríamos encontrar. Quem nunca fez um cruzeiro já ouviu falar em algum. Ou ao menos conhece as histórias do Titanic, o navio que naufragou em 1912 com 1.800 pessoas a bordo. As embarcações de hoje são incomparáveis às daquele tempo. São muito mais modernas, mais tecnológicas, mais seguras. Mas aqui da proa do navio, com essa paisagem, é impossível não pensar na cena do filme com Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Quem nos explica a diferença entre as embarcações é o comandante do transatlântico, Michael Roy. Cercado de radares e computadores, ele nos mostra como é que se pilota um navio desse tamanho, com a ajuda desse joystick. Detalhes da tecnologia. O comandante conta que o Titanic não tinha nenhum radar a bordo. Toda a observação das redondezas era feita a partir de binóculo. A comunicação por código Morse. Não havia nem rádio. Nada que possa lembrar a cabine do Radiance. Da torre de comando, o capitão tem vista para o coração do navio, a casa de máquina. Ali estão as turbinas que geram energia para movimentar a embarcação, além de todos os equipamentos de segurança. Num lugar em que a natureza é a principal vedete, o melhor programa é se deixar surpreender por ela. O transatlântico Radiance of the Seas se aproxima em alto mar de um glaciar. Esse castelo de gelo, espesso e com 115 quilômetros de comprimento, é formado por neve acumulada ao longo dos anos. Os glaciares se formam nas montanhas e se deslocam até o mar. Para o navio, essa é uma manobra arriscada. Precisa ser feita com cautela. De todas as paisagens marcantes do Alasca, esta talvez seja a mais impressionante. Nós estamos a alguns metros do glaciar Hubbard. Em alguns momentos, é possível até ouvir o barulho do gelo se rompendo. Esse espetáculo é resultado de um desastre ecológico. Com o aquecimento da Terra, o desprendimento de gigantescos blocos de gelo é cada vez mais veloz. Mas não deixa de ser um deleite para as lentes e para o olhar. No Alasca, não é preciso sair do navio para sentir que a natureza está muito próxima. Mais perto do que se imagina.
Primeira parada do navio em um porto da Terra do Gelo. Estamos chegando em Juneau, a capital do estado do Alasca. Com 30 mil habitantes, a cidade preserva a atmosfera de séculos atrás. Essa região se desenvolveu na época da Corrida do Ouro americana, lá pelo final de 1890. Basta piscar os olhos para se ver dentro de um filme de faroeste. Parece que, a qualquer momento, um cowboy vai cruzar esta porta. Mas as maiores surpresas de Juneau estão nas redondezas. E para conhecer alguma delas, é preciso roupa especial. A gente vai pegar um desses helicópteros para conhecer os 4 principais glaciares do Alasca. A gente parte da cidade de Juneau e a gente está esperando bastante frio, estou levando um super casaco, mas nesse momento a temperatura aqui é de 22 graus. É uma das regiões menos habitadas do mundo, mas o estado tem uma população especial, a de ursos, e é daqui que se tem a melhor vista deles. Vamos ver se a gente dá sorte e consegue avistar algum. Vamos tentar. Foi desta vez. Os ursos ainda estão hibernando nas florestas do Alasca. Mas em junho, quando saem para caçar e pescar, é uma festa de imagens. Vai mudando. Saem as florestas, começa a neve, toma conta de milhares de quilômetros. E aí vem os glaciares. A diferença entre a montanha de neve e um glaciar é que o glaciar é como um bloco de puro gelo, formado por neve acumulada. Agora eu posso dizer que eu estou realmente pisando no gelo. Não está escorregadio hoje, ele tinha nos avisado, o piloto nos avisou que não estava tão gelado, mas agora eu preciso colocar o casaco. Essa é uma das maiores geleiras do mundo. A gente anda aqui e vai ouvindo um estalo do gelo. Foram mais de 20 graus de diferença de temperatura em menos de meia hora. E essa não é a única nova sensação no meio da geleira. Aqui a gente pode não só andar no gelo, como a gente pode beber água do Alasca. Eu vou tentar, aqui ele já está bem mais frágil. Ai, é gelada. Mas é limpa, limpíssima, gelada. Pena que temos que voltar. Porto de Juneau, pegamos um barco pequeno para observar a vida marinha. Como será ter como vizinhos baleias, golfinhos e leões marinhos? Navegamos cerca de meia hora para descobrir.
Nós saímos do porto de Juneau para uma excursão e para ver baleias, golfinhos e outros animais marinhos. A companhia, a empresa, não garante que a gente vá ver baleia, mas eles têm tanta certeza, os funcionários têm tanta certeza de que a gente vai ver baleia, se a gente não conseguir ver ao menos uma cauda de baleia, nós temos nosso dinheiro de volta. Mais uma vez, atenção voltada para a natureza. No Alasca, é a paisagem e os animais que ditam o ritmo. Nos primeiros minutos, nada. De repente, começa o show das baleias humpback. A bióloga explica, estas baleias vieram para o Alasca depois de uma longa temporada no Havaí. Elas ficam por lá na época do acasalamento e por isso não comem quase nada. Depois migram para o Alasca nos meses mais quentes do ano por aqui, de maio a agosto, para se alimentar. E pelo jeito passam bem. Pergunto a Renê qual a cena mais impressionante que ela já viu nesta região. Ela conta que em junho e julho, essas baleias andam em grupos e que já viu até 20 delas juntas. As anfitriões da festa não eram tantas nesse dia. Mas foi um encontro que dificilmente vamos esquecer. Precisamos voltar para o navio. O Radiance parte no começo da noite, com ou sem a gente. E quando planejávamos um pequeno descanso... Além de atividades durante todo o dia, o cruzeiro tem uma animada agenda noturna. Para os jogadores ou aqueles com dinheiro extra, há um cassino. Para quem só quer gastar as energias, boate. E quem não quer deixar a vida cultural de lado, espetáculos de teatro, dança, música e até cinema. Mas nenhum programa noturno é tão disputado quanto o jantar de gala do comandante. Com todo rigor e pompa. Os viajantes são convidados a levar smoking, vestidos de festa e trajes típicos de seu país. Where are you from? Scotland. Sri Lanka. Singapore. Taiwan. Pennsylvania. O divertido mesmo para quem não gosta de tanta badalação é conferir o desfile de moda. Tem de tudo na fila para tirar foto com o comandante do navio. E é difícil não se deixar seduzir por essa atmosfera. Dá até para se imaginar naquela ala chique do filme Titanic. As 24 horas são mal divididas entre o dia e a noite. Das 5 da manhã às 11 da noite é tempo de luz por aqui. Sorte nossa! Mais uma parada do Radiance. E mais uma cidade que parece ter estacionado no tempo para ser descoberta. Na última década do século XIX, o sudeste do Alasca viu uma febre nascer e crescer. Além das riquezas naturais que já eram exploradas aqui, a pesca, as florestas, o ouro foi descoberto. E aí, exploradores do mundo inteiro começaram a chegar em busca desse tesouro.
Nas cidades do Alasca, encontramos as marcas desse tempo. Skagway parece uma cidade cenário. Andar por uma das 3 ou 4 ruas daqui nos leva imediatamente para a época da corrida do ouro dos Estados Unidos. Mais ainda quando entramos no Red Onion Saloon, o mais antigo bar da região, de 1848, que, como se vê, ainda vive do passado. É um passado bastante animado. Em pleno século XXI, o Red Onion Saloon ainda faz sucesso. O músico Bobby Ronalds troca o calor da Flórida todos os anos pelo verão nevado de Skagway. Pergunto a ele o que dá para fazer numa cidade tão pequena. Malicioso, ele diz que eu precisaria vir ao Red Onion Saloon à noite para saber. Esse é um dos lugares mais interessantes que já conheci na vida. E o melhor aqui são as pessoas. A garçonete Kathleen é moradora de Skagway e confirma a fama. Ela nos conta um pouco sobre como é a cidade quando os turistas não estão por aqui. É uma cidade fantasma, mas que também se torna muito social. Os moradores fazem festas, jantares e também fazem muitos filhos. Nos arredores de Skagway, confirmamos. A vida por ali não tem nada de monótona. No meio dessa geleira, perdida no meio do nada, vive uma pequena comunidade. O povo do gelo treina cães para o transporte. Tem cara, mas esses 240 cachorros são huskies, animais especializados em puxar um trenó improvisado por essa paisagem gelada. Quem fica aqui atrás tem que ajudar a dirigir essa máquina! Ser puxado por 10 cachorros numa montanha de gelo é impressionante. Mas o que dizer dessas pessoas que moram aqui durante os 4 meses mais quentes do ano? Joy diz que adora. Nos mostra sua casa, a cozinha do acampamento, nos apresenta o cozinheiro da turma. E diz que ali nenhum mosquito incomoda, que dorme muito bem no seu saco de dormir e que nas horas livres lê bastante e assiste a filmes. Tem gosto pra tudo. Enquanto estamos lá fora desvendando o Alasca, dentro do navio o trabalho não para. Com menos passageiros a bordo, o momento é ideal para colocar a casa em ordem. E também é preciso preparar o jantar dos hóspedes, que em breve estarão de volta. Um dos lugares mais agitados do navio é a cozinha. É trabalho para um exército. Preparar refeições 3 vezes por dia para mais de 2.000 pessoas. Mais que isso, estocar comida para toda essa gente por uma semana. E não é só a quantidade de pessoas embarcadas. É muita gente comendo muito. Este, por exemplo, é um simples café da manhã. O chefe australiano Troy Swindle comanda seu batalhão para colocar tanta diversidade à mesa. 100 cozinheiros e 56 ajudantes especializados nas mais variadas culinárias do mundo. E o que será preciso levar a bordo para satisfazer os paladares?
Em uma semana, são consumidos cerca de 280 quilos de lagosta, o prato preferido em quase toda a embarcação, e mais de 18 mil ovos. São $1 milhão gastos só nos suprimentos. Troy, are you used to this balance? Pergunta a Troy se o balanço do navio não prejudica a qualidade das receitas. Ele diz que todos já se acostumaram com esse detalhe da culinária marítima. Toneladas de frango, carne e camarão, fartura de frutas, verduras, cereais, sobremesas de todos os tipos. E para onde é que vai o que sobra? Troy nos mostra como funciona a divisão do lixo e o que é feito com ele. O lixo orgânico é triturado e vai para o mar, vira comida para peixe. Latas, vidros e todo o lixo não orgânico são incinerados nesses containers ou amassados e condensados. As toneladas de lixo só deixam o navio no desembarque. A tecnologia leva o transatlântico para mais um porto. Desembarcamos em Ketchikan, outra pequena cidade do Alasca. Mais uma vez, a sensação de um vilarejo parado no tempo. Com uma peculiaridade. Ketchikan é conhecida como a capital mundial do salmão. É tanto salmão que no verão, nos meses de junho e julho, eles podem ser vistos saltando aqui no Rio na época da reprodução. E eles não têm só aquele tipo de salmão rosado que a gente conhece, não. Esse aí, por exemplo, é um dos primos nobres do salmão que conhecemos no Brasil. O Golden Salmon é um dos mais raros e caros. Só 40 mil deles são pescados a cada ano em Ketchikan. Nem precisa falar que é um dos pratos preferidos nesse restaurante. O salmão aqui está nas vitrines e principalmente nas prateleiras. De barco, e dessa vez sob chuva, vamos conhecer outras especialidades da região. Enquanto navegamos 20 minutos mar adentro, David nos explica que a principal riqueza deste estado americano é a natureza. Por isso, tanta preocupação em preservar as florestas e a fauna, inclusive a marinha. A pesca que faremos hoje é totalmente ecológica. Queremos saber o porquê. Bastou puxar a rede para descobrir que não só a beleza do Alasca é um exagero. Aqui até caranguejo é gigante. This here's our crab pot, ladies and gentlemen. And what he'll do is he'll walk around here, smell that fish, come in through these, and then they can't get it. David nos explica que esse é um exemplar de caranguejo Dungeness. É um macho e, pelo seu tamanho, deve ter cerca de 6 anos. Pergunto se ele vai para a nossa mesa. Ele diz que esse não. Nós somos amigos desse aqui. We'll try to flip over. Boom. Esses caranguejos aqui a gente só veio observar, porque essa é uma reserva natural, eles cuidam e protegem esses caranguejos. Nós vamos comer um outro ou alguns outros lá da cidade e esses voltam para o mar. Visitas inesperadas na segunda vez em que David puxa a rede. Na rede, para pegar o caranguejo, veio uma estrela do mar, gigante. E é muito esquisita a sensação, muito estranha. Ela é meio mole, meio... tem uns tentáculos. Eu vou devolver rapidinho ali. O biólogo nos explica que o caranguejo está acuado. É que uma estrela do mar como essa pode matar. Nem com tantas garras ele consegue se defender. Voltamos para a cidade. Para a mesa não vão aqueles caranguejos que acabamos de encontrar, mas vão uns parentes bem apetitosos. Primeiro, uma aula sobre como se deliciar. A entrada não tem fim. Controlamos a ansiedade pelo prato principal. Nas patas do caranguejo tem muita carne também. A gente tem que abrir com o garfo,
Tentar abrir. Deixa eu ver se eu consegui. Consegui. Isso aqui é parte boa. Muito bom. Muito bom. Durante o almoço, tentamos calcular o peso da nossa refeição. Considerando o caranguejo com a casca, o tamanho de cada perna e a nossa saciedade ao fim, chegamos a uma conclusão. Pelo menos meio quilo de carne de caranguejo por pessoa. Sem dúvida, um dos maiores banquetes de crustáceo do Alasca. O tratamento no navio é cativante e é muito fácil fazer amigos. Cada cabine tem um tripulante fixo durante toda a viagem. A brasileira Sandra deu bom dia e boa noite durante 7 dias para o filipino Dewey e garante que boa parte da diversão a bordo veio dessa amizade. O lugar é lindo, sem dúvida, as cidades são maravilhosas, mas esse calor humano, essa aproximação é muito importante, isso a gente não esquece nunca. As pessoas são mesmo a principal atração do navio. Gente dos 4 cantos do mundo, tanto na tripulação, dando duro. Agora a bordo penso que temos 54 nacionalidades diferentes, temos pessoas de todos os continentes, da Austrália, da Ásia, muita gente da Índia, brasileiros, portugueses. Como entre os passageiros, do outro lado da história. Where are you from? Canada. I'm from India. I'm from France. Korea. Miami, Florida. Brasil. No passado, gigantes como o Titanic precisavam da força de centenas de homens para desbravar os mares. O homem, claro, continua sendo fundamental, mas só no planejamento. A ponte de comando de um transatlântico como esse impressiona pela quantidade de tripulantes, poucos para tanta responsabilidade, e pela abundância de tecnologia. O trabalho pesado acontece lá embaixo, no último andar do navio, na chamada Casa de Máquinas. Esse é o coração do transatlântico. Nessa parte proibida para visitantes é produzida toda a energia que o navio utiliza. Mas aqui, só as máquinas dão duro. As turbinas geram energia suficiente para impulsionar motores de 82 mil cavalos de força, o que equivale a mais de 800 carros populares juntos. É uma área autossuficiente, produz a energia que consome e não é só energia, peças, reparos, inovações tecnológicas. Tudo é feito aqui. O navio também trata toda a água que utiliza. São 650 metros cúbicos de água por dia. Só para se ter uma ideia, o gasto médio de um brasileiro é de 1 metro cúbico por mês. O navio também gera a energia usada pelo ar-condicionado, o segundo item que mais consome força. Nessa parte secreta dessa cidade oceânica também estão os equipamentos de segurança. Em caso de emergência, essa é a porta que pode salvar vidas. Ela é acionada se o navio for invadido por água. Atividades preferidas
preferidas de quem viaja num cruzeiro: não fazer nada. E mesmo no Alasca é possível não fazer nada de biquíni e sunga. Nesse ambiente, a temperatura é de praia do Caribe. Outra área disputada, a academia. É aqui que os passageiros como o português José Maria tentam queimar os quilos a mais adquiridos à mesa. E quais são os seus planos? Fazer uma caminhada todos os dias no navio? Todos os dias, um bocadinho. Também andamos lá fora. E mesmo naquele frio? No frio não mata ninguém. E que o cantor americano Matthew mantém a forma para seus shows. É aqui também que as fãs o encontram para um momento de tietagem. Ele diz que num navio se faz muitos amigos. Ainda bem que existe internet, porque já conheci gente do mundo todo. Num cruzeiro se faz amigos e se comemora datas especiais. Muitos casais escolhem o luxo de um cruzeiro para passar a lua de mel. Os mexicanos Nancy e Francisco se casaram num dia e embarcaram no outro. Francisco diz que eles queriam algo diferente para a lua de mel e encontraram. Se o casamento começou bem, não precisa nem perguntar. Mas do lado de fora do navio, a vida é menos romântica e bem prática. Depois de descobrirmos que os ursos do Alasca hibernam por até 8 meses, queremos saber mais sobre esses animais do gelo. Num estado de diversidade de paisagens como este, há também diferentes espécies de um dos mais nobres moradores das florestas. Os ursos não estão só no horizonte gelado. O Alasca tem mais de 40 mil ursos pardos ou marrons como estes. Eles se alimentam de cervos e pequenos mamíferos. Para observá-los assim fora de suas cavernas, é preciso escolher bem a época do ano. É no verão do hemisfério norte, em junho, julho e agosto, que saem para pescar, brincar e exibir sua beleza. São bichos que adoram salmão e se esbaldam em rios lotados de peixes como este. O curioso é que os ursos marrons desprezam a carne do salmão. Preocupados em acumular energia, eles preferem a pele e o cérebro, áreas ricas em proteínas. Depois de comer tanto, só mesmo um bom cochilo. Um dos maiores ursos do Alasca é o polar. Chega a pesar até 800 quilos. Durante o período de hibernação, os ursos quase não comem nem bebem. Mas mesmo em dias muito frios, eles podem ser vistos assim, bem à vontade. A comunidade científica do Alasca luta para defender todas essas espécies da exploração descontrolada do meio ambiente. Uma das maiores discussões sobre o assunto hoje está no petróleo. O governo americano acaba de aprovar uma lei que permite a exploração de petróleo numa região protegida do Alasca. Para os ambientalistas, a população de ursos corre grande risco. Nossa viagem pelo Alasca segue dentro do navio. Não é só a infraestrutura de um transatlântico que remete ao luxo.
Viajar de cruzeiro é um desejo para muitos, um sonho com tratamento de primeira classe. Cerca de 1/3 da população dessa cidade flutuante é de funcionários. É quase um tripulante para cada 2 passageiros a bordo. Quem nos explica como funciona todo esse luxo é a brasileira Fernanda Martins. Há mais de 10 anos, ela trocou um emprego em terra firme para trabalhar, sem folga, 6 meses por ano, num transatlântico. O encanto de Fernanda pela vida em alto mar começou como passageira. Depois de fazer 15 diferentes roteiros de cruzeiro, ela resolveu viver de malas prontas. Hoje é embaixadora internacional no navio. É ela responsável por todos os passageiros que não têm o inglês como língua oficial. Prepara a programação em português, espanhol, francês e italiano e fica disponível 24 horas para tirar dúvidas. Uma das perguntas, assim, né, que faz inclusive parte dos clássicos, assim, que no final do cruzeiro o diretor de cruzeiro sempre mostra, é se existe algum elevador ligando a frente do navio com a parte de trás do navio, entendeu? Então, assim, seria mesmo uma esteira rolante, mas não existe. É uma rotina de até 20 horas de batente diário. O mesmo garçom que encontramos pela manhã, na primeira refeição do dia, ainda está lá à noite, servindo jantar. O português Pedro trabalha em transatlânticos desde os 20 anos. Já conheceu vários continentes e pessoas dos 4 cantos. Com 7 anos de experiência, Pedro já traçou um perfil das diferentes nacionalidades. Há aquele povo super relaxado, super simpático como os brasileiros. Os brasileiros são falantes, normalmente. Sim, falam bastante e são super simpáticos e muito abertos connosco. Os espanhóis gostam de falar muito, fazem um pouco mais barulho, falam entre eles. Os ingleses gostam do serviço bem feito. Os americanos gostam de estar felizes à mesa. Outros brasileiros também se aventuram por esse roteiro tão exótico. Alguns experientes. Nildo já fez 36 cruzeiros. Gostou de todos, mas de uma viagem em especial. Saindo de Singapura, cruzando todo o Golfo de Bengala, passando ao redor da Índia e terminando no Golfo Pérsico, na cidade de Dubai, dos Emirados Árabes. Essa marcou realmente como uma das grandes viagens. A advogada Roberta não tem tanta experiência em cruzeiros assim, mas aproveitou o roteiro pelo Alasca, como poucos. Eu me programei para ler assim todos os livros que em Campinas eu não tenho tempo de ler. Eu trouxe para cá e não consegui passar do 2º capítulo. Esse casal americano escolheu um transatlântico para comemorar as bodas de 25 anos de casados. Foi maravilhoso. Nunca vamos esquecer o navio, não podíamos pedir algo melhor. Chegar tão perto de um glaciar foi inesquecível. We hit it right at the Hubbard Glaciers where I wanted my pictures and I was so happy. Apesar da quantidade de trabalho, não são só os passageiros que se emocionam a bordo. O jamaicano Norris está em sua primeira viagem como tripulante no Radiance of the Seas. Foi escolhido para trabalhar na cozinha. Ainda está se acostumando ao balanço da embarcação, mas não tem do que reclamar. É a primeira vez que ele vê a neve. Com algum esforço, além de neve, o Norris pode ter visto também o contorno que está por trás dessa montanha. Ela é chamada de Montanha do Índio Deitado. É fácil entender o porquê. Parece que a figura de um índio na horizontal foi mesmo esculpida nas rochas. O encontro com uma paisagem tão branca é mesmo marcante. Num Alasca de dimensões impressionantes, a natureza exibe toda a sua força. No extremo norte do planeta, o frio é só um dos personagens da paisagem.